Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 8, Ensinando os Discípulos, parte 2. Verso para memorizar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja presente na sua vida. Muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez, para juntos dedicarmos os momentos seguintes ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Neste domingo, a lição trata de um assunto bem sensível e atual: o plano de Deus para o casamento, com foco na questão do divórcio. Dados do Registro Civil divulgados no final de março deste ano revelam que os brasileiros têm se divorciado cada vez mais e mais rápido. Mostram que, em 2022, foram registrados 970 mil casamentos e 420 mil divórcios. Ou seja, houve um divórcio para cada 2,3 casamentos em 2022. Isso é simplesmente assustador, especialmente se comparado com dados anteriores. Em 2010, houve 977 mil casamentos e 239 mil divórcios, ou seja, a relação era de um divórcio para cada 4 casamentos. Os dados revelam também que os divórcios têm acontecido cada vez mais cedo. Em 2010, 37,4% dos divórcios aconteciam menos de 10 anos após o casamento. Em 2022, esse percentual subiu para 47,7%. O divórcio e o novo casamento tornaram-se um desafio para as sociedades e para as igrejas. As ideias da era pós-moderna estão também influenciando os cristãos. Alguns abandonam o conceito de verdade absoluta. O pluralismo é parcialmente aceito. O ser humano tornou-se o objetivo supremo. A vida abundante é definida apenas como sentir-se bem e estar bem. A dor e o sofrimento tornaram-se inaceitáveis. Embora haja circunstâncias muito difíceis de alguns casamentos, devemos reconhecer que, às vezes, as pessoas se livram do seu casamento muito facilmente. Não lutam para mantê-lo. É como se o casamento não valesse absolutamente nada. Os fariseus perguntaram a Jesus se é lícito ao marido se divorciar da sua mulher. O divórcio era considerado lícito entre os fariseus. No entanto, eles discutiam em que casos isso seria aceitável. 2 importantes rabinos da época de Jesus defendiam pontos de vista diferentes. A escola de Shammai era indiscutivelmente mais restritiva. A escola de Hillel era muito mais branda. No tempo de Jesus, o divórcio era considerado levianamente. Basicamente, a escola de Hillel permitia como motivo para o divórcio tudo o que o marido não gostasse acerca da sua esposa. Queimar uma refeição poderia ser um tal motivo. Por outro lado, a escola de Shammai só permitia que o marido se divorciasse se ela tivesse cometido alguma espécie de violação sexual. Mas o que era considerado uma violação sexual? Aí estava o problema. Isso incluía uma mulher ser vista em público com o cabelo descoberto ou com os braços desnudos e coisas parecidas com estas. Em linhas gerais, era uma violação por sua esposa dos costumes prevalecentes da época que permitia ao marido divorciar-se dela. Em vez de seguir o plano divino e aceitar a insolubilidade do casamento, o divórcio era considerado como um privilégio. Mesmo a dissolução de um casamento sem qualquer motivo era considerada válida. Então, diante disso, parece estranho que os fariseus tenham feito a Jesus uma pergunta mais abrangente: se o divórcio
era aceitável? É preciso que entendamos essa pergunta. Por trás dela, havia uma conspiração para colocar Jesus em apuros com Herodes Antipas, o governante da região a leste do Jordão, onde Jesus estava naquele momento. Antipas havia se divorciado da esposa e se casado com Herodias, esposa do próprio irmão. Herodes mandou decapitar João Batista por ter condenado este relacionamento ilícito. Jesus respondeu à pergunta indagando o que Moisés tinha ordenado. Os fariseus haviam citado Deuteronômio 24, versos 1 a 4, que descreve um caso de novo casamento após o divórcio. Os israelitas da época de Moisés praticavam o divórcio. Essa lei pretendia proteger a mulher, mas nos dias de Jesus, essa lei tinha sido distorcida pela escola de Hillel para facilitar o divórcio por quase qualquer motivo. O que era destinado a proteger a mulher acabou sendo usado para facilitar o repúdio dela. Em vez de debater a lei de Deuteronômio 24, Jesus mencionou o ideal original de Deus para o casamento. Ele observou que, no início, Deus fez um homem e uma mulher, dois indivíduos. Ele então combinou essa verdade com Gênesis 2:24, que ensina que o homem deixa seus pais e se une à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Esse conceito de unidade se tornou a base da afirmação de Jesus sobre o vínculo matrimonial. O que Deus uniu, as pessoas não deveriam separar. O mais importante assunto do ministério de Jesus na Pérea parece que é o tema da dureza de coração. Os fariseus mostram clara evidência de corações duros e insensíveis, porque procuram motivos que lhes permitam livrar-se do matrimônio. Eles não compreendem o maravilhoso dom divino do casamento e o corrompem por causa da sua atitude e do seu comportamento. Para Deus, o casamento não é circunstancial, não é passageiro, não é transitório, é para a vida toda. O matrimônio é indissolúvel. A declaração de Jesus sobre o divórcio está ligada ao 7º mandamento. Esse mandamento está em vigor e independe de tempos e de culturas mutáveis. Citando Jesus, Mateus desafia leitores e ouvintes a se arrependerem de sua dureza de coração, de seu olho mau, e se afastar de qualquer brincadeira com a ideia de divórcio e a ter em alta estima o extraordinário dom do matrimônio. Há apenas 2 situações em que o Senhor permite um segundo casamento, ou seja, não o considera adúltero. A primeira é no caso da morte de um dos cônjuges. A segunda situação surge quando uma pessoa se divorcia do seu cônjuge por causa de relações sexuais ilícitas. Em vez de procurar o divórcio e alegrar-se com o pensamento de outra vez estar livre, somos desafiados a conceder um perdão e parar de contar as faltas do nosso cônjuge. O perdão é ilimitado e é o remédio divino para as dificuldades que surgem no relacionamento conjugal. Falta de perdão é falta da presença do Espírito Santo na vida. Todos os crentes são chamados a se desviar da dureza de coração, a desenvolver seu casamento, a conceder perdão e novo começo, e dar um exemplo do que significa um casamento cristão. Onde as condições são desfavoráveis, a solução cristã é mudar as condições, mas nunca mudar o parceiro. Mesmo em casos que pareçam ser sem esperança, nos lembramos de que o Senhor, que ressurgiu dos mortos, pode também ressuscitar os nossos casamentos para a nova vida. Pensemos nisso, que encontramos em Deus a resposta para os problemas e dificuldades que muitas vezes parecem tão difíceis de ser solucionados nesta vida. Que Deus conceda a você uma semana feliz
e abençoada. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.